Queridos, uma alegria podermos conversar, tratar a respeito da palavra de Deus, dando sequência ao nosso estudo dos Salmos, os cânticos de romagem. Hoje o Salmo 123. Peço que você abra a sua Bíblia lá e leia comigo. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Salmo 123. Diz-nos assim, então: a ti, que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tua palavra. Grande privilégio nós termos esta bendita palavra nas nossas mãos e podermos estudá-la. Para isso precisamos do teu socorro, iluminação do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, portanto, Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, é importante nós olharmos, ao interpretarmos este salmo, para o contexto no qual ele foi escrito. Dizem os estudiosos que este salmo foi escrito no tempo em que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico. Quando então o imperador Ciro liberou não só o povo de Israel, como outros povos, a que voltassem para as suas terras, para as suas casas, para as suas nações. E neste caso do povo de Israel, após 70 anos que eles ficaram então cativos, presos, disciplinados pelo Senhor lá na Babilônia. Nós podemos ver isso quando Jeremias, lá no capítulo 25, profetiza esse tempo. E ele também vai dizer para nós, vai nos informar aqui, qual era o motivo dessa disciplina do Senhor para com o seu povo. Jeremias capítulo 25, no verso 6. Primeiro eu quero ler o 11, depois vamos ler o 6. Jeremias capítulo 25, o verso 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O profeta Jeremias, então, profetizando como boca do Senhor, palavra do Senhor, dizendo que o povo de Israel, junto com algumas outras nações, seriam levados cativos, seriam dominados, serviriam ao rei da Babilônia. E a maneira como eles foram servir ao rei da Babilônia, eles foram desterrados, eles foram tirados da sua terra, foram levados até a Babilônia. E lá eles ficaram por 70 anos. Qual é o motivo? Qual era o motivo desta disciplina do Senhor? O próprio Jeremias nos conta no versículo 6 deste mesmo capítulo 25. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, olha o 7, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. E a partir daí, outras palavras de Deus através de Jeremias. O motivo do povo de Deus, o povo de Israel, ter sido conduzido, levado para a Babilônia, era a idolatria. O povo começou a se juntar com outros povos, a casar com povos pagãos. E, portanto, na medida em que se juntava com esse outro povo, começava a seguir os seus deuses. A idolatria estava imperando
no meio do povo de Israel. E Deus, então, como não se agrada disso, permitiu, na verdade, mandou, não é? Ordenou, como soberano que é, que o povo, que o rei da Babilônia tomasse a Israel e levasse cativo para a Babilônia. Porém, quando este povo, que agora se chama povo judeu, porque foi a tribo de Judá que foi levada cativa para a Babilônia, foi a tribo, o reino do sul, vários nomes tem o povo de Israel, não é? Eram os hebreus, depois passaram a ser chamados povo de Israel, depois, enquanto o reino era unido, o reino de Israel, mas acabou se dividindo depois de Salomão, com os filhos de Salomão, foi dividido então o reino de Israel como o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte formado por 10 tribos, o reino do sul formado por 2 tribos. A principal da reino do sul, a tribo de Judá. A tribo do norte, as 10 tribos do norte, na verdade o reino do norte, alguns anos antes, dezenas de anos antes, foi tomada pelos assírios, foi dizimada. Acabou-se o reino do norte. Ficou apenas o reino do sul, o reino de Judá. E esse reino, alguns séculos, algumas décadas depois, foi tomado então pelo rei da Babilônia. Então, e a partir então, quando eles voltam da Babilônia, eles são agora chamados de judeus, por conta do nome que vem de Judá, judeus. Então esse povo então é autorizado a voltar para a sua terra, autorizado a voltar para Jerusalém, enfim, para o seu território, para a sua terra natal. Mas o que eles encontram quando eles voltam? Eles encontram gente lá. Tem gente morando lá. Tem gente que se apropriou da terra. E aí dizem os estudiosos que o povo que estava habitando em Jerusalém e na circunvizinhança eram uma mistura de israelitas que ficaram, que não foram levados cativos para a Babilônia. E se vocês se lembram muito bem, quem é que foi? Qual é o povo? Qual é o tipo de povo que foi levado para a Babilônia? Foram levados os nobres, não é? O rei da Babilônia, muito inteligente, pegou os melhores, os mais inteligentes, os mais capacitados, os nobres, e levou para a Babilônia. Ficou lá o povo pobre. Enfim, o que aconteceu então? Esse povo que ficou, influenciado pelos vizinhos, os amonitas, os moabitas e outros povos, se misturaram e formaram, segundo os estudiosos nos dizem, os samaritanos. Ouviram falar dos samaritanos? Então o povo de Judá chega na sua terra, e quando eles chegam lá, eles encontram os samaritanos. Que coisa triste isso, não é mesmo? Eles são liberados para voltar para a sua casa, e quando eles chegam, eles são recebidos por estes outros povos, ou por este outro povo. E o que aconteceu? O que acontecia? O que estava acontecendo naquela época, quando eles chegaram lá? Neemias vai nos dizer para nós como é que aquele povo foi recebido por aqueles habitantes de Jerusalém. Neemias capítulo 2. Só para termos uma pequena ideia. Quando nós lemos os livros de Esdras e Neemias, nós vamos ver qual foi o trabalho que o povo teve para, de fato, retomar a terra, reconstruir os muros, a cidade, o templo. Mas no capítulo 2 de Neemias, no versículo 19, está escrito assim: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Foi a maneira como o povo de Judá foi recebido na sua própria terra por gente que não era da sua terra. Eles estavam tomando conta da terra de Israel, e o povo de Israel chega e vai querer, obviamente, tomar o seu lugar. Então esse é o contexto em que o salmista escreve este salmo. Diante então disso, dessa situação, dessa condição, qual era
a atitude do salmista. Qual era a atitude do povo? O povo de Deus, diante dessa situação de desprezo, de escárnio por aqueles que estavam ocupando a terra que era dos judeus. Então, no versículo 1, o salmista diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. A reação do povo de Deus, a reação do salmista era esta. O salmista, primeiramente, em silêncio, ele ergue os seus olhos na direção de Deus. Ele não fala nada, primeiramente, pois ele sabe onde é que está o Senhor. Se nós olharmos ali no Salmo de número 11, versículo 4 do Salmo 11, o salmista fala assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O salmista sabia onde é que estava o Senhor. É muito interessante nós observarmos isso aqui, porque quando ele diz no verso 1, lá do Salmo 123, a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Não é interessante? Porque nós temos visto, ao estudar estes salmos de romagem, que o povo de Deus caminhava de todas as regiões de Israel, e eles iam em direção a Jerusalém, e lá em Jerusalém eles iam ao templo, porque eles entendiam que a presença de Deus estava lá, na cidade santa, no templo, no Santo dos Santos, representado, simbolizado pela Arca da Aliança, dentro do Santo do templo. Não é isso? Mas aqui o salmista vai dizer: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Portanto, o que nós podemos aprender com isso? Nós vemos aqui a onipresença de Deus sendo manifestada, sendo ensinada, sendo mostrada, dizendo para nós que Deus de fato está em todo lugar. Deus está no templo, Deus está no seu trono no céu, Deus está em todo lugar. Vemos ainda nesse salmo, no Salmo 11, no versículo 4, vemos a onipotência do nosso Deus, pois Ele está nos céus, Ele habita nos céus. E olha o que nos diz o versículo 4 ainda, não é? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. O trono nos traz a ideia de soberania, de poder, de comando, de governo. Demonstra, portanto, mostra para nós a onipotência do nosso Deus. Se nós olharmos lá no Salmo de número 113, o verso 5, é para esse Deus que o salmista olha. 113, verso 5. Diz-nos assim: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem é semelhante ao nosso Deus? Portanto, nós vemos a presença de Deus em todos os lugares, o poder de Deus, a onipotência dele sobre todas as coisas, mas ainda vemos, eu não pedi para vocês segurarem lá no verso 11, do capítulo 11 dos Salmos, mas eu quero voltar lá no Salmo 11, no versículo 4, a segunda parte do versículo 4 do Salmo 11, que nos diz assim: os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, nós vemos aqui a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, como vemos aqui a onisciência de Deus, pois os seus olhos estão atentos. Eles sondam os filhos dos homens. Se nós fôssemos olhar Provérbios 15:3, nos diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É mais um dos maravilhosos atributos de Deus.
mostrando que ele tem a ciência de todas as coisas. É para esse Deus que o salmista olha. Deus que está vendo, sabendo qual é a condição do seu povo. Deus mesmo que pôs na mente e no coração de Ciro que, assim como ele fez com que o povo fosse levado cativo, como ele dobrou a mente de Nabucodonosor para dominar o povo de Israel, como para ser o imperador de toda a terra naquela época, agora já não era mais Nabucodonosor o rei da Babilônia, e sim Ciro, e ele então agora domina e dobra o coração e a mente de Ciro, e ordena que Ciro então liberte o povo, libere o povo. Terminou o prazo, os 70 anos acabaram, Deus está atento, Deus não se perde na hora, e manda então que Ciro libere o seu povo, o povo volta, e o povo encontra então aquela situação de desprezo, de escárnio, por parte daqueles habitantes daquele lugar. Mas Deus é soberano, Deus é poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Ele não perde a hora, Ele está com os olhos fitos sobre o seu povo. Ele governa, Ele comanda todas as coisas. É a esse Deus que o salmista eleva os seus olhos. E num primeiro momento ele não fala nada, ele fica em silêncio, pois ele entende que o Senhor conhece todas as coisas e sabe exatamente o que está acontecendo com ele e com todo o povo. É nesse Deus, é nas mãos desse Deus que nós podemos e devemos descansar. Um Deus que olha, que sabe, que vê e que tem poder para resolver todas as nossas questões. Mas ele diz mais. Como é que ele faz isso? Ele olha, ele eleva os olhos ao Senhor, que habita dos céus. Mas no verso 2 do Salmo 123 ele diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós, até que se compadeça de nós. Esta é uma figura muito comum no Oriente Antigo, nesse tempo que está sendo tratado aqui. Senhores e senhoras, homens e mulheres de alto padrão, nesse tempo, eles tinham escravos, eles tinham servos e servas. Os homens tinham seus servos, as mulheres tinham as suas servas. E a figura que mostra para nós aqui é exatamente esta. O servo os servos, os patrões e os senhores desta época, eles não era digno para eles falarem, conversarem com os servos, dirigirem a palavra para eles. Não era digno. É por isso que os servos e as servas, eles ficavam com os olhos fitos, fixados nas mãos dos seus senhores, esperando uma ordem, esperando um comando. Os servos não tiravam os olhos dos seus senhores, esperando alguma coisa, esperando alguma ordem. É dessa forma que o salmista olhava para Deus. Não tirava os olhos de Deus. Não tirava os olhos do Senhor. Os seus olhos estavam fixos no Senhor, esperando do Senhor um comando, uma ordem, até que se compadeça de nós. Até que, da mesma forma que os servos não se mexiam, ficavam paralisados, mas com os olhos fitos nas mãos dos seus senhores, para dar uma ordem. E eles atendiam. Mas eles não podiam tirar os olhos do seu Senhor, das mãos do seu Senhor, porque senão eles perderiam o comando, perderiam a ordem. Da mesma forma, então, aqui, o salmista.
O Salmo 25:15 diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. É a confiança do salmista. O Salmo 141:8 nos diz assim: pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma. Essa era a certeza do salmista. Ele confiava no socorro do Senhor. Ele diz que os seus olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça dele, até que se compadeça do povo. E na verdade o termo aqui, a palavra compadecer, que está aqui no final do verso 2, é a mesma palavra para misericórdia 2 vezes no verso 3. Portanto, nós vemos aqui agora, então, primeiramente, ele diz no verso 2, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, ou se compadeça de nós. Entrando já no verso 3, ele diz, tem misericórdia de nós. Agora sim o salmista fala. Agora sim o salmista se dirige ao Senhor. Então ele diz, para que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Por 3 vezes, então, o salmista clama por misericórdia. Por 3 vezes, ele mantém os seus olhos no Senhor e ele clama por misericórdia. Queridos, por pelo menos 2 vezes nós vemos nas Escrituras, no Novo Testamento especialmente, alguém clamando por misericórdia. Por 3 vezes. Se nós olharmos lá em 2 Coríntios, você pode abrir comigo lá. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, passando por um grave problema, uma situação terrível. 2 Coríntios capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12, os versos 7 ao 9, nos dizem assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo clama por misericórdia por 3 vezes. Ele pede que Deus retire o espinho na sua carne, que tanto o afligia. Não é um espinho físico, nós sabemos disso. É um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Ele insiste com o Senhor por 3 vezes, mas o Senhor não o atende, não retira o espinho. As bofetadas vão continuar. Paulo apela por 3 vezes pela extração do espinho, mas Deus não atende a súplica do apóstolo. Mas faz outra coisa. Lhe concede graça para suportar o esbofeteamento. Ele diz: a minha graça te basta. Eu vou te fortalecer. Eu não vou retirar, mas eu vou te fortalecer. A minha graça te basta. Deus tem os seus misteriosos propósitos. Por que Deus faz assim? De uma forma ou de outra, Deus se apresenta mais demoradamente ou mais rapidamente. Mas saibamos, lembremos, confiemos, os seus olhos estão atentos em nós. O apóstolo Paulo teve o seu pedido negado. Da mesma forma que o pedido do Senhor Jesus foi negado por Deus Pai. Por 3 vezes. O Senhor Jesus clamou: passa de mim este cálice.
Mas não faça a minha vontade. Faça a tua. Está lá em Marcos capítulo 14, 35 e 36. Se você ler esses versos, a perícope toda, você vai perceber lá, por 3 vezes, Jesus vai orar. Jesus pede para que os discípulos fiquem orando com ele, fiquem acordados, mas eles estão dormindo. E por 3 vezes Jesus faz isso. Quando volta, vê os seus discípulos dormindo. E portanto, Jesus ora, pedindo para que Deus, o Pai, passasse dele aquela hora. Mas Deus não fez isso. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele pode nos negar, ou Ele pode negar nos tirar de situações como essas que o salmista está passando. O salmista não aguenta mais tanto escárnio, tanta zombaria e desprezo por parte dos ímpios. É grande o sofrimento e a angústia dos servos de Deus. Eles estão sofrendo injustamente por causa do nome do Senhor, por causa da sua fé. Eles voltam para casa e desejam reconstruir a cidade, o templo, para adorar a Deus, adorar a Yahvé. Mas eles não podem. Eles não estão sendo perseguidos por outro motivo qualquer, mas é por causa da sua fé. E é por isso que eles pedem misericórdia. O verso 3: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. É interessante que o salmista não pede para que os seus inimigos sejam eliminados. Ele não pede para que os seus inimigos sejam retirados da presença deles. Ele pede por misericórdia. Pede que Deus se compadeça deles. O desprezo é grande, eles estão fartos, enfatiados, eles estão no limite. É isso que quer dizer a palavra aqui, fartos. Eles não aguentam mais. Eles estão saturados. É o versículo 4. A nossa alma está saturada de escárnio, do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eles estão se sentindo saturados do desprezo, do deboche, das ironias, daqueles que vivem ao redor deles, dos que vivem soberbamente à sua própria sorte e vontade. Eles não suportam mais os arrogantes, os orgulhosos, os cheios de empáfia. Mas tudo isso por conta da fé. Da fé em Deus. Eles não aguentam mais, por isso o salmista pede misericórdia. Pede a misericórdia de Deus. Queridos, às vezes, nós crentes, nós dizemos que estamos sendo perseguidos no trabalho, na escola, sofremos bullying, na vizinhança somos espezinhados. Mas será que é por causa da nossa fé em Cristo? Ou será que estamos sendo perseguidos por sermos maus funcionários, péssimos alunos, vizinho chato? Se é por isso, se não é por causa da nossa fé, não seria justo? Não seria justo a reprimenda? Não seria justa a perseguição? Queridos, nós estamos neste mundo, nesta terra, fomos colocados aqui. E nós podemos sofrer todo tipo de escárnio, de zombaria, de desprezo, por causa da nossa fé. Nós não estamos imunes. Pelo fato de nós sermos filhos de Deus, crentes em Cristo, Deus não nos promete uma vida sem problemas, sem tribulações, sem dificuldades de toda sorte. Desprezo e escárnio daqueles que não amam a Deus. Deus não nos promete coisa alguma nesse sentido. Disse o próprio Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este salmo também vai mostrar para nós que nós vemos um limite, que há um limite para o crente suportar as ofensas e desprezos
e dificuldades. O salmista chegou num ponto em que ele não aguentava mais. É que ele clama por misericórdia. Ele diz, não aguento mais, eu estou saturado. E a palavra aqui, farto, saturado, como nós já lembramos, e ela vai dizer, ela tem muito a ver com aquela questão de quando comemos demais, quando ficamos empanturrados, quando logo após comer desse jeito, chegamos próximo de uma mesa e ficamos até com náuseas, não podemos ver mais comida. É o sentido desta palavra aqui. Não suportamos mais, estamos fartos. É assim que se sente o salmista e aquele povo. Portanto, queridos, nós, de fato, temos um limite. Chegamos no limite. Nós não somos super-homens, super-crentes, que suportam todas as dificuldades com um sorriso no rosto. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós não podemos nos enganar e enganar outros, enganar o nosso Deus. Reconhecer a fraqueza, reconhecer o limite, reconhecer que não suporta mais, que não consegue, é sinal de humildade. É sinal de dependência de Deus. Há situações, queridos, que nós podemos nos sentir tal qual esse salmista. Ele diz que não mais suporta essa situação e pede socorro, ele pede misericórdia. Mas ele não se desespera. Ele não pensa que Deus o abandonou, pelo contrário, ele olha para os céus e espera no Senhor a resposta. Os seus olhos estão no Senhor. Ou o Senhor vai remover o problema, ou o Senhor vai dar graça para ele suportar a dificuldade. Por outro lado, se nós temos um limite, se nós precisamos reconhecer os nossos limites, se nós precisamos reconhecer que não somos super-homens, super-crentes, que está tudo bem conosco. Por outro lado, nós sempre podemos aguentar um pouco mais. Nós não vemos neste salmista, e nem nestes que estão com ele, um mimimi, como nós costumamos ver por aí. Qualquer coisinha que acontece aqui e acolá, pronto. Conversando com um, com o outro, nós dizemos, eu não aguento mais. Aí você vai pesquisar, vai perguntar, vai ver o que é que está acontecendo que você não aguenta mais. Você vai ver, não é nada, ou quase nada. Nós sempre podemos aguentar mais. Deus sabe que nós estamos saturados, ou quando estivermos saturados. Mas o Salmo nos encoraja a olharmos para o Senhor e esperar nele, olharmos para as suas mãos e esperarmos o sinal, uma ordem dele. Ele sabe o tanto que nós podemos suportar, por causa da graça dele mesmo sobre nós, por causa da sua grande misericórdia que ele promete nos dar. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O nosso Deus está com seus olhos em nós. Ele nos ouve. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o nosso limite, ele sabe até onde nós podemos suportar. Pois ele já tem nos dado graça para suportar até esse ponto. Ele nos dará para suportarmos o tanto que for necessário. Assim, queridos, tenhamos a certeza de que nós vamos atravessar até mesmo o vale da sombra da morte, se for preciso. Não é que nos diz o Salmo 23?
Se for preciso atravessarmos o vale da sombra da morte, nós vamos atravessar, porque sabemos que o Senhor está conosco por todo o caminho. Vamos fazer algumas aplicações mais ainda específicas? Quando nós olhamos para este salmo, quando olhamos para a palavra de Deus, com essas situações que o salmista estava sofrendo, o escárnio por conta dos seus inimigos, por conta da sua fé, o desprezo, o desrespeito, a desconsideração. Queridos, em primeiro lugar, é necessário que nós verifiquemos de que lado nós estamos. É importante demais que nós olhemos de que lado nós estamos. Estamos dos lados dos crentes ou estamos dos lados dos ímpios? Quem nós somos? Quem somos nessa história? Se nós olharmos para esse salmo, quem nós somos? Nós somos como o salmista ou nós somos como os escarnecedores? Precisamos fazer isso com muita honestidade. Somos como o salmista que verdadeiramente sofria injustamente por ser um crente? Ou somos como os zombadores, escarnecedores, e agimos como os ímpios? Nós escarnecemos? Nós zombamos? Nós desrespeitamos? Nós julgamos os nossos colegas? Julgamos os vizinhos? E até mesmo os familiares? Os desprezamos? Ou ainda, se somos zombados e desprezados, será que não merecemos? Por conta do nosso comportamento? Será que fazemos o nosso trabalho mal feito? Será que na escola somos maus alunos? Tiramos notas ruins? Não entregamos os trabalhos na data? Não fazemos com zelo, com capricho aquilo que foi nos dado para fazer em qualquer área, em qualquer situação? Que dirá na igreja? Então nós precisamos verificar com muita honestidade de que lado nós somos, quem somos. Somos cristãos verdadeiros, e se estamos sofrendo é por conta da nossa fé? Ou por causa dos nossos maus hábitos? Ou será que estamos alinhados com os ímpios? Zombamos de Deus, zombamos do Evangelho, pois fomos chamados, fomos trazidos, conhecemos a fé, conhecemos a graça, fomos apresentados à palavra de Deus. Será que não estamos como os apóstatas, que experimentaram a palavra, foram abençoados, mas em determinado momento se foram? Quem nós somos? Em segundo lugar, queridos, o Salmo também nos leva a olharmos, a examinarmos, a observarmos o exemplo de Jesus Cristo. Pois ninguém foi mais perseguido e maltratado no mundo do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós consideramos que temos sido zombados, escarnecidos, maltratados, olhemos para Cristo. Ninguém foi tão perseguido de forma tão injusta quanto ele. Ele foi escarnecido pela sua própria família. Seus irmãos e seus amigos não acreditaram nele. A cidade onde ele morava, Nazaré, não o aceitou, não o reconheceu como profeta, como Messias. Não acolheu a sua pregação. Ele também foi escarnecido, zombado e perseguido pelas autoridades religiosas. Os fariseus, os escribas, falaram dele. Disseram que ele fazia milagres pelo poder de Beelzebu, do diabo. Que ele era um filho de Satanás, portanto.
E mais, Cristo foi rejeitado, foi traído por um seu amigo, foi julgado e condenado injustamente, foi abandonado pelos seus discípulos e amigos e foi crucificado. Aos pés da cruz de Cristo estavam lá Maria, algumas outras mulheres e João. Onde estava a multidão? Onde estavam os seus discípulos? Pedro, poucos dias antes, havia dito: Senhor, jamais eu vou lhe abandonar. De jeito nenhum eu vou lhe largar. Cristo só olhou para ele assim e falou: Pedro, não fala uma coisa dessa. Você não vai poder cumprir isso daí. Ninguém foi mais maltratado, perseguido, escarnecido do que o nosso Senhor Jesus. Mas qual foi, em terceiro lugar, qual foi a atitude de Cristo em todo esse processo? Nos 3 anos de ministério na terra, como foi que Cristo se comportou? Conhecedor de todas essas coisas, sabedor de tudo isso que lhe aconteceria. Exatamente como descrito neste salmo. Enquanto Cristo sofria injustamente por nós, Ele orava pelos seus perseguidores. Ele se entregava à misericórdia e graça de Deus Pai. Teve um momento em que Ele disse: estou cansado, não suporto mais. Se possível, passa de mim esse cálice. E Ele falou por 3 vezes. Por 3 vezes Ele pediu misericórdia. Mas Cristo teve que beber do cálice até o fim. Por causa do meu pecado e do seu pecado. Se nós somos discípulos de Jesus hoje, é dessa maneira que nós devemos enfrentar a hostilidade em todos os lugares. Na universidade, no trabalho, na família, em qualquer lugar. Diante daqueles que não querem saber de Deus, de maneira nenhuma, eles nos espezinham, eles usam de ironia, eles nos desprezam. Eles não querem contato conosco. Quando chegamos, eles saem. Eles olham de canto de olho, lá vem o crentão falar isso de novo. Nas rodinhas estão falando mal da gente, se vivemos o Evangelho da graça. Tomarmos cuidado para não estarmos na rodinha, não fazermos parte da rodinha. No trabalho nos ridicularizam, nos intimidam, são falsos. Diante de nós, são amiguinhos, pelas costas, são traidores. E tantas outras atitudes comuns contra os filhos de Deus. Mas nós, de que maneira vamos agir? De que maneira os filhos de Deus devem se comportar? Olharemos para os céus e esperaremos pelas misericórdias e graça do nosso Deus. Faremos mais. Oraremos pelos nossos inimigos, tal como Jesus fez quando estava na cruz. E também Estevão, quando estava sendo apedrejado até a morte. Ambos disseram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estas são as atitudes que nós, como filhos de Deus, crentes, devemos ter com relação aos que nos escarnecem, nos maltratam, nos levam ao limite. Devemos orar por eles, como devemos orar por nós também, para que nós possamos aprender e crescer diante dessas situações tão difíceis, tão adversas. Precisamos crescer. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para a nossa edificação, cooperam para o nosso crescimento, cooperam para o nosso amadurecimento, cooperam para o nosso fortalecimento.
Oremos por nós, para que aprendamos, para que cresçamos. E assim, irmãos e irmãs, que Deus nos dê a graça de peregrinarmos nesta terra, sempre debaixo da sua maravilhosa e suficiente graça. Que sejamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, discípulos fiéis de Cristo, que sofreu e morreu por nós, para nos redimir dos nossos pecados, e para que sejamos sal e luz neste mundo de trevas, e que jaz no maligno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que em nome de Jesus sejamos os crentes fiéis que Ele mesmo nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém.